Os fundos de investimento imobiliário, mais conhecidos como FIIs, são veículos de investimento que permitem à população aplicar em ativos imobiliários de forma coletiva. Dentro dessa categoria, os FIIs residenciais são aqueles que têm como principal foco a aquisição, gestão e locação de imóveis voltados para moradia, como apartamentos, casas e conjuntos habitacionais. Esses fundos operam por meio da captação de recursos de diversos investidores, que compram cotas do fundo. O dinheiro arrecadado é então usado para adquirir unidades residenciais, que são alugadas para inquilinos, gerando renda mensal para os cotistas. Ao contrário da compra direta de um imóvel, que exige alto valor inicial, burocracia e gestão ativa, os FIIs residenciais permitem que qualquer pessoa participe do mercado imobiliário com valores acessíveis, às vezes a partir de R$ 100 por cota. O gestor do fundo, também chamado de administrador, é responsável por todas as decisões estratégicas, como a seleção dos imóveis, a negociação dos aluguéis, a manutenção dos ativos e a distribuição dos rendimentos aos cotistas. Um dos grandes atrativos dos FIIs residenciais é a obrigatoriedade legal de distribuir, no mínimo, 95% da receita gerada a cada mês. Isso significa que a maior parte do aluguel arrecadado é repassada diretamente aos investidores, garantindo uma fonte de renda passiva consistente. Os FIIs são listados na B3, a Bolsa de Valores brasileira, o que confere liquidez ao investimento. Diferentemente de um imóvel físico, que pode levar meses para ser vendido, as cotas de um FII podem ser compradas ou vendidas em minutos, durante o horário de pregão. Os FIIs residenciais costumam investir em imóveis localizados em regiões urbanas com alta demanda por locação, como bairros centrais de grandes cidades, próximos a universidades, hospitais ou zonas comerciais. A localização estratégica ajuda a manter os índices de ocupação elevados e os aluguéis atrativos. A diversificação é outro ponto forte. Um único fundo pode possuir dezenas ou até centenas de imóveis espalhados por diferentes cidades, reduzindo o risco de vacância ou inadimplência de um único inquilino. Além disso, os FIIs residenciais são isentos de imposto de renda na fonte, tanto na distribuição de rendimentos quanto na venda de cotas, desde que o investidor não seja pessoa jurídica. Essa vantagem tributária os torna especialmente interessantes para quem busca renda mensal isenta. Com o aumento da urbanização, da mobilidade e da preferência por morar em locações, especialmente entre jovens e profissionais, o mercado de aluguel residencial no Brasil tem se mostrado cada vez mais estável, criando um cenário favorável para o crescimento dos FIIs desse segmento. O funcionamento dos FIIs residenciais segue um modelo claro e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e pela Instrução Normativa número 472. O fundo é constituído como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e sua estrutura é baseada na separação entre cotistas, administrador e gestor. Os cotistas são os investidores que compram as cotas do fundo. Cada cota representa uma fração do patrimônio total do fundo e dá direito a uma parte proporcional dos rendimentos gerados pelos aluguéis. O administrador é uma instituição autorizada pela CVM, geralmente um banco ou corretora, responsável por cuidar da escrituração, emissão de cotas, prestação de contas e cumprimento das normas legais. Ele não toma decisões de investimento, mas garante a transparência e a regularidade do fundo. Já o gestor é quem define a estratégia do fundo, onde comprar imóveis, como precificar os aluguéis, quais critérios usar na seleção de inquilinos e como manter a ocupação alta. Em alguns casos, o administrador também exerce a função de gestor. A captação inicial do fundo ocorre durante a fase de lançamento, chamada de offer, quando as cotas são vendidas ao público. Após isso, o fundo passa a ser negociado livremente na B3, como se fosse uma ação. Os rendimentos são calculados com base na receita bruta dos aluguéis, descontadas as despesas operacionais, como taxas de administração, manutenção, IPTU, seguro e eventuais reformas. O saldo é então distribuído mensalmente aos cotistas. A política de distribuição é definida no regulamento do fundo, mas, por lei, pelo menos 95% do lucro líquido deve ser repassado aos investidores. Esse valor é conhecido como dividend yield e é o principal atrativo do investimento.
Além dos rendimentos mensais, os cotistas também podem se beneficiar da valorização das cotas no mercado secundário. Se a demanda pelo fundo aumentar, o preço da cota sobe, permitindo ganhos de capital com a venda. A governança dos FIs é garantida por um conselho consultivo, quando existe, e pela obrigação de divulgação de demonstrações financeiras trimestrais, relatórios de rentabilidade e comunicados importantes ao mercado. Por fim, o sucesso de um FI residencial depende diretamente da qualidade da gestão, da localização dos imóveis, da taxa de ocupação e da saúde financeira dos inquilinos, fatores que devem ser analisados com atenção antes da compra de cotas. Dentro da categoria de FIs residenciais, existem diferentes modelos de atuação, cada um com características próprias que atendem a perfis de investidores distintos. O mais comum é o FI de aluguel direto, em que o fundo compra imóveis e os aluga diretamente a pessoas físicas. Outro tipo é o FI de corporate housing, voltado para imóveis mobiliados e de curta temporada, muitas vezes usados por profissionais em viagens de trabalho. Esse modelo tem maior rotatividade, mas também potencial de aluguéis mais altos. Há também os FIs que investem em flats e estúdios, unidades menores, localizadas em áreas centrais, com grande demanda de estudantes, jovens profissionais e pessoas que buscam moradia provisória. Alguns fundos focam em imóveis compartilhados, como os do modelo co-living, onde os inquilinos dividem espaços comuns, como cozinha e sala, mas têm quartos privativos. Esse conceito tem crescido em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Outra modalidade é o FI que atua em conjuntos habitacionais populares, adquirindo unidades em empreendimentos de médio e baixo padrão. Apesar dos aluguéis serem menores, a demanda é alta e a inadimplência, geralmente controlada. Também existem FIs que atuam em locações estudantis, comprando imóveis próximos a universidades e alugando para estudantes. A sazonalidade é um fator a considerar, já que muitos inquilinos viajam nas férias. Alguns fundos combinam imóveis residenciais com outros tipos de ativos, como salas comerciais ou galpões, mas ainda assim são classificados como residenciais se mais de 50% do patrimônio estiver nesse segmento. É importante destacar que nem todo FI com residencial no nome tem foco exclusivo nesse setor. Por isso, o investidor deve sempre consultar o regulamento e os relatórios trimestrais para entender a composição real do portfólio. A classificação também pode variar conforme o modelo de gestão. Alguns fundos contratam imobiliárias para administrar os aluguéis, enquanto outros possuem equipe própria, o que pode impactar custos e eficiência. Portanto, conhecer o tipo específico de FI residencial é essencial para alinhar o investimento ao seu perfil de risco, expectativa de retorno e objetivos financeiros. Uma das principais vantagens dos FIs residenciais é a acessibilidade. Diferentemente da compra de um imóvel, que exige centenas de milhares de reais, é possível começar a investir em FIs com valores baixos, muitas vezes inferiores a R$ 200 por cota. Outro benefício é a renda passiva mensal. Graças à obrigatoriedade de distribuição de 95% dos lucros, os cotistas recebem dividendos todos os meses, o que ajuda na formação de uma renda complementar estável. A liquidez é um diferencial crucial. Vender um imóvel pode levar meses e envolver taxas altas, enquanto as cotas de FIs podem ser negociadas em segundos na B3, com baixas taxas de corretagem. A diversificação geográfica é outra vantagem. Um único fundo pode ter imóveis em várias cidades, reduzindo o risco de oscilações locais no mercado imobiliário. Isso é especialmente útil para quem mora em regiões com menor potencial de valorização. Os FIs residenciais também oferecem diversificação de ativos. Quem tem carteira concentrada em renda fixa ou ações pode usar os FIs para reduzir a volatilidade geral e aumentar a estabilidade dos rendimentos. A gestão profissional elimina a necessidade de o investidor lidar com inquilinos, manutenção, IPTU ou vacância. Tudo é feito pela equipe do fundo, que tem expertise no setor imobiliário. A transparência é garantida por regulamentações da CVM. Os fundos são obrigados a publicar balanços, relatórios de desempenho e informações sobre ocupação, inadimplência e novas aquisições.
A isenção de imposto de renda na fonte é um atrativo fiscal importante. Rendimentos e ganhos de capital são isentos para pessoas físicas, o que aumenta o retorno líquido em comparação a outros investimentos tributáveis. Além disso, muitos FIs residenciais possuem alta taxa de ocupação, acima de 90%, graças à gestão ativa e à escolha criteriosa de locações em áreas com demanda constante. Por fim, com a inflação corroendo o poder de compra da poupança, os FIs residenciais oferecem um ativo que tende a valorizar junto com o mercado imobiliário, ajudando a preservar o patrimônio a longo prazo. Apesar dos benefícios, os FIs residenciais não são isentos de riscos. Um dos principais é a vacância, ou seja, a possibilidade de imóveis ficarem sem inquilinos por períodos prolongados, reduzindo a receita do fundo. A inadimplência também é um fator de risco. Mesmo com critérios rigorosos de análise de crédito, há sempre a chance de inquilinos deixarem de pagar o aluguel, especialmente em períodos de crise econômica. A volatilidade do preço das cotas pode afetar quem busca ganho de capital. Embora os rendimentos sejam estáveis, o valor da cota pode oscilar conforme a percepção do mercado, juros e liquidez. A má gestão é um risco grave. Administradores ou gestores ineficientes podem comprar imóveis em locais ruins, cobrar aluguéis abaixo do mercado ou ter altas despesas operacionais, prejudicando a rentabilidade. Além disso, mudanças na legislação imobiliária ou tributária podem impactar negativamente o setor. Qualquer alteração nas regras de locação ou nos incentivos fiscais pode afetar a lucratividade dos fundos. A concentração geográfica também é um risco. Fundos que possuem todos os imóveis em uma mesma cidade ou região estão mais expostos a fatores locais, como desemprego ou superoferta de imóveis para alugar. Outro ponto é a taxa de administração, que pode variar de 0,5% a 2% ao ano. Taxas muito altas corroem o retorno e devem ser analisadas com cuidado antes da aplicação. A falta de padronização entre os fundos dificulta a comparação. Cada FI tem seu próprio regulamento, política de distribuição e modelo de negócios, exigindo análise individualizada. Além disso, eventos externos, como pandemias, enchentes ou crises econômicas, podem afetar o setor residencial, especialmente se houver aumento do desemprego e redução da capacidade de pagamento dos inquilinos. Por isso, é essencial que o investidor faça uma análise criteriosa antes de aplicar, considerando indicadores como taxa de ocupação, vacância histórica, localização dos imóveis e saúde financeira do fundo. Para escolher um bom FI residencial, o investidor deve começar pela análise do portfólio. É importante verificar quantos imóveis o fundo possui, onde estão localizados e qual é o padrão das unidades. O próximo passo é avaliar a taxa de ocupação. Fundos com ocupação acima de 90% costumam ser mais estáveis. Valores abaixo de 80% podem indicar problemas de gestão ou localização. A histórico de pagamentos é outro indicador crucial. Um fundo que distribui dividendos consistentes há mais de 12 meses demonstra solidez operacional e financeira. Também é essencial verificar o dividend yield, que é o retorno mensal em relação ao preço da cota. Um yield muito alto pode ser atrativo, mas também pode ser sinal de risco, como vacância oculta ou queda no valor da cota. A taxa de administração deve ser comparada com a média do mercado. Taxas acima de 1,5% ao ano exigem justificativa, como gestão especializada ou ativos de alto valor. O tamanho do fundo também importa. Fundos com patrimônio líquido acima de R$ 100 milhões tendem a ter maior liquidez e estabilidade, enquanto fundos muito pequenos podem ter volatilidade alta. A liquidez diária, o volume médio de negociação, é fundamental para quem pode precisar vender as cotas com rapidez. Fundos com baixo volume podem ter dificuldade de execução. É importante ler o regulamento do fundo, onde estão definidas as regras de distribuição, taxa de administração, política de investimento e direitos dos cotistas. Ferramentas como a plataforma da B3, sites especializados como Fatos Reais e Funds Explorer e relatórios da Ambima ajudam na comparação entre diferentes FIs. Por fim, o investidor deve alinhar a escolha ao seu perfil, se busca renda mensal estável,
deve priorizar fundos com alta ocupação. Se busca valorização, pode considerar fundos com potencial de crescimento, mesmo com risco maior. Os FIs residenciais têm um papel importante não apenas para o investidor, mas também para a economia brasileira. Eles ajudam a desburocratizar o mercado imobiliário, tornando-o mais acessível e dinâmico. Ao canalizar recursos de pequenos investidores para o setor de locação, os FIs aumentam a oferta de moradia de qualidade, especialmente em grandes centros urbanos, onde a demanda supera a oferta. Eles também contribuem para a profissionalização da gestão imobiliária, substituindo modelos informais por processos padronizados, com contratos registrados, análise de crédito e manutenção preventiva. Além disso, os FIs incentivam a renovação urbana, pois muitos fundos adquirem imóveis antigos, realizam reformas e os colocam no mercado com melhores condições, revitalizando bairros. Do ponto de vista fiscal, os FIs geram arrecadação indireta, por meio de IPTU, ISS e outros tributos municipais, além de movimentar setores como construção civil, mobiliário e serviços. A criação de empregos também é um impacto positivo. A gestão de centenas de imóveis exige equipes de administração, manutenção, atendimento ao inquilino e análise de mercado. No contexto de baixos juros, os FIs residenciais oferecem uma alternativa de rentabilidade para a população, reduzindo a dependência de poupança e títulos públicos, o que fortalece o mercado de capitais. Eles também promovem a cultura de investimento de longo prazo, já que muitos investidores os utilizam como fonte de renda complementar na aposentadoria. Com o aumento do número de FIs listados na B3, mais de 40 exclusivamente residenciais em 2024, o Brasil caminha para um mercado imobiliário mais maduro e inclusivo. Em resumo, os FIs residenciais não são apenas um ativo financeiro, mas um instrumento de desenvolvimento urbano e social, alinhado às mudanças no modo de morar no país. Os FIs residenciais representam uma evolução no mercado de investimentos imobiliários no Brasil. Eles democratizam o acesso ao setor, oferecem renda passiva, liquidez e diversificação, tudo isso com transparência e regulamentação. Para quem busca alternativas à renda fixa, ou quer complementar a renda mensal com um ativo tangível, os FIs residenciais são uma opção estratégica e bem estruturada. No entanto, como qualquer investimento, exigem estudo, análise e paciência. Não se deve comprar cotas apenas pelo rendimento aparente, mas sim com base em critérios sólidos de gestão, localização e sustentabilidade. A combinação de isenção fiscal, distribuição obrigatória de rendimentos e potencial de valorização faz dos FIs residenciais um dos ativos mais atrativos da renda variável brasileira. Com a urbanização em alta e a preferência por moradia alugada crescendo, especialmente entre jovens e profissionais, o mercado de locação residencial tende a se expandir nos próximos anos. Isso significa que os FIs que atuam nesse setor têm espaço para crescer, trazendo benefícios tanto para os cotistas quanto para a economia como um todo. Se você chegou até aqui, é porque entende a importância de diversificar seus investimentos e buscar fontes de renda mais sólidas. Se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre FIs, renda passiva e educação financeira. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos analisar os melhores FIs residenciais do momento, comparar rendimentos e mostrar como montar uma carteira inteligente. Deixe seu comentário. Você já investe em FIs? Qual seu principal objetivo? Renda mensal ou valorização de cotas? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa forma moderna de investir em imóveis. Até o próximo vídeo.